Minha diretoria, eu tava assistindo o jogo do São Paulo Internacional, fiquei ali com o notebook ali do lado dando uma olhadinha no Flamengo e tal, não vou entrar em grandes detalhes técnicos, táticos sobre o jogo, fazer uma análise da derrota do Flamengo para o Atlético Paranaense. O fato muito curioso é que nós temos aqui alguns jogos do Flamengo, e eu vi alguns torcedores do Flamengo, grupo de WhatsApp, de amigos e tal, e vejo uma reação voltando à normalidade, que é assim, o flamenguista não está feliz com o que o Flamengo apresenta. Justo. O Flamengo não tá jogando bem. O flamenguista espera muito mais desse timaço do Flamengo. Justíssimo. Né? Mas o flamenguista começa a entender com menos revolta, com menos loucura, alguns resultados. E isso eu acho que é um bom passo pro Flamengo botar os pezinhos no chão e voltar a caminhar. Eu acho que parte do Flamengo ter perdido essa soberania no futebol brasileiro não tem nada a ver com elenco, treinador, não é nada disso. Não é nada disso. O time do Flamengo continua sendo fortíssimo, elenco fortíssimo. O Flamengo tem disparado o melhor elenco da América do Sul. Tem uma troca ali de geração, talvez um fim de ciclo. A gente não vai saber agora, só vai saber no final da história, mas o Flamengo que não aceitava há alguns anos ouvir as frases verdadeiras e óbvias de que perder pro Inter lá é normal, perder pro Atlético no Mineirão é normal, hoje é um flamenguista já que começa a entender que tem jogos que realmente os resultados são normais. Então, por mais que a atuação do Flamengo não seja condizente com o que o flamenguista está esperando, dos últimos jogos do Flamengo, você vai pegar aqui, ó, derrota pro Botafogo, normal, clássico, normal, acontece. O Flamengo não jogou mal, não. Jogou, teve até mais chance de gol do Botafogo, mas acontece, o Botafogo foi lá, fez os gols, o Flamengo não fez, normal, resultado normal. Empatar com o Racing fora pela Libertadores, normal. Bateu o Maringá de 8, normal. Perder pro Inter no Beira-Rio, normal. Bateu o Nublense em casa no Maracanã, normal. Bateu o Curitiba de 3-0, normal. Perder pro Maringá, que foi ruim. E aí vem a sequência aqui, que é o fim do treinador, né? Que é aquele momento da derrota pro Maringá, goleada pro Fluminense e a derrota pro Alcas. Esses jogos realmente não são nem um pouco normais. Mas a sequência que vem a seguir, né? Que são de 6 jogos, 7, né? Contando o Atlético Paranaense hoje, são 7 jogos que eu quero abordar com o flamenguista nesse sentido. São 7 jogos de resultados normais. Olha que loucura. E nesses 7 jogos aqui, o Flamengo bateu o Curitiba, o Nublense e o Maringá. Ele perdeu pro Botafogo, ele empatou com o Racing, ele perdeu pro Atlético Paranaense e ele perdeu pro Internacional. Só que perder pro Internacional e pro Botafogo não tem nenhum absurdo nisso, embora haja uma discrepância muito grande de dinheiro. Mas o dinheiro nunca determinou o futebol. Caso isso fosse verdade, o Flamengo teria sido rebaixado diversas vezes pelas constantes crises financeiras que o Flamengo viveu. Então, se o mesmo Flamengo, e é isso que eu tento há alguns anos dizer pro flamenguista, o mesmo Flamengo que eu cansei de acreditar e dizer várias vezes, vocês adoravam ouvir, inclusive na época que era o contrário, o Flamengo tava lá fudido, 3 meses de salário atrasado, não tinha um pau pra dar no gato, e aí o São Paulo ia pegar o Flamengo no Maracanã e todo mundo, o São Paulo vai golear, o São Paulo... Eu falo, não vai não, gente, o jogo vai ser uma pica, o Flamengo é favorito. Tá maluco? Eu falei, não, tô maluca, tem 50 mil pessoas no Maracanã, o Flamengo jogando no Maracanã, o Flamengo é favorito. Aí o Flamengo ganhava de 1-0 gol do Ibson, né? Ah, porra, que pica, aqui é Flamengo, cara. É a mesma lógica dos adversários, gente. É a mesma lógica, ainda mais quando o Flamengo vira o alvo. Quando o Flamengo vira o time a ser batido na América do Sul. Todo mundo quer bater no Flamengo, óbvio. É o melhor time. Quando você bate no Flamengo, tu fica grande. Né? Então, eu não sei porque eu tô de fone, porque eu não tô mais falando com ninguém, mas enfim. Quando você bate no Flamengo, você ganha muito ponto. Não no campeonato, mas né, moralmente. Então, é normal que o Inter faça o seu melhor jogo contra o Flamengo. É normal que o Atlético Paranaense faça o seu melhor contra o Flamengo, etc. E o Flamengo vai ter que aprender a lidar com isso. Como é que aprende a lidar com isso? Aceitando que eu posso exigir muito mais desempenho do Flamengo, e devo, porque o Flamengo está jogando bem abaixo do que ele pode, mas aceitando que alguns resultados são normais do futebol e não foi uma temporada ou duas de exceção que mudaram a lógica do futebol internacional. Não mudou a direção do futebol, os valores do futebol e a obviedade de alguns resultados. Então o Flamengo pode bater no Internacional lá no Sul? Claro que pode, sempre pode. Mas o normal é que o Internacional seja um pouco favorito, porque ele está jogando na casa dele, é um time grande, etc, etc, etc. É a mesma lógica que prevaleceu para o Flamengo durante anos, onde o Flamengo não tinha nenhum real, muitas vezes não tinha elenco nenhum, mas ainda assim era o Flamengo no Maracanã. E às vezes eu acho que nos últimos anos o flamenguista esqueceu de que o Vasco em São Januário é o Vasco em São Januário, de que o Inter no Beira-Rio é o Inter no Beira-Rio, o São Paulo no Morumbi é o São Paulo no Morumbi, e assim por diante. Que é a mesma lógica que você
ostenta e guarda pro Flamengo. Então, esse momento aqui do Flamengo, de resultados normais, embora não sejam bons, é um momento que eu acho que o Flamengo pode usar inconscientemente para se botar um pouquinho mais no pé no chão, sabe? De voltar a comemorar vitórias. Né? O que o flamenguista tava numa onda, cara, que era até chato falar de futebol com o Flamengo. Você fala assim, o Flamengo conseguiu um bom empate contra o Palmeiras em São Paulo. Porra, meu irmão. Aí o flamenguista fala, que isso, absurdo perder, empatar o jogo daquele. O jogo na nossa mão, perdemos pra nós mesmos. Fala, caralho, mas pro Palmeiras em São Paulo? Ou seja, pro flamenguista vira uma coisa, se eu não ganhar o Campeonato Carioca, vexame. Se eu ganhar o Campeonato Carioca, foda-se, não fiz mais que obrigação. Se eu não ganhar o Campeonato Brasileiro, vexame. Se eu ganhar o Campeonato Brasileiro, não fiz mais que obrigação. Eu tenho que estar na final da Libertadores, porque pelo investimento que eu fiz, é isso que eu tenho que fazer. O ano do flamenguista virou um marasmo, porque assim, se eu ganhar, eu não fiz mais que obrigação. Se eu não ganhar, é tragédia. Ou seja, jogar no Flamengo, você tirou as glórias. O processo dos últimos anos, como eu disse várias vezes aqui que estava acontecendo, ele foi excluindo do Flamengo a glória. Então hoje você vê um Flamengo muito mais lutar por alívio do que por vitória, do que pela glória. E quando você tira a glória da frente do time de futebol, do torcida, de quem for, você está tirando o objetivo dele e transformando aquilo no mínimo necessário. E é óbvio que esse tesão é diferente. Você está botando 10 quilos nas costas de alguém sem colocar um objetivo final glorioso. Olha que merda. Então, assim, jogar no Flamengo, estar neste ambiente do Flamengo hoje, em virtude desses últimos anos que foi criada essa falsa imagem, que eu entendo, o torcedor ele é passional, ele vai de acordo com a onda, mas é uma falsa imagem de que é normal, toda vez que eu vou pegar o Boca lá, eu vou bater no Boca. Não vai. Não vai, irmão. Entendeu? A lógica do futebol é essa. E essa é a lógica que o flamenguista hoje às vezes esquece, mas é a lógica que manteve o Flamengo ali, mesmo na merda, sempre muito grande. Porque ele era o Flamengo no Maracanã lotado. Com o Walter Minhoca ou com o Zico. Ele era o Flamengo no Maracanã lotado. Com o Zico a chance era melhor. Muito. Mas ainda assim era o Flamengo. E ainda assim é o Inter. Ainda assim é o Atlético. Ainda assim é... E assim por diante. É normal perder o jogo para o Atlético Paranaense lá. Tem sido normal para todo mundo há muitos anos. É normal empatar com o Racing lá. É normal perder para o Inter. É normal perder para o Atlético. O Abel Braga foi massacrado por duas frases extremamente pertinentes. E que o flamenguista não gosta de ouvir. Mas é verdade. Então, se o Abel não pode falar porque ele trabalha pro Flamengo, tudo bem, mas eu posso, porque eu não trabalho pro Flamengo. Então, eu posso dizer isso. O que está acontecendo hoje, como desempenho, é anormal. O Flamengo pode jogar muito mais do que isso. Como resultado, não é anormal. Os resultados recentes do Flamengo são resultados normais do futebol. O que deve fazer com que você, flamenguista, a próxima vez que você bater no Grêmio lá no Sul, você considere isso do caralho. E não termine o jogo falando assim, não, ganhou do Grêmio lá, mas pô... Podia ter sido mais. Gente, vocês não conseguem curtir mais uma vitória. Então eu acho excelente pro Flamengo que o Flamengo vive este momento de voltar pro chão, que é pro flamenguista continuar se divertindo com o futebol, cara. Porque o flamenguista ele já tava se tornando um cara que ele assistia futebol pra cobrar o básico, pra exigir o mínimo, pra ficar irritado, porque não era a excelência que ele esperava. E eu não consigo achar isso divertido. Eu acho que divertido é curtir tudo que o Flamengo tá vivendo. E não cobrar do Flamengo que ele me entregue aquilo que eu espero, caso contrário eu estou puto. Que era o que estava acontecendo. Que é o que aconteceu com o São Paulo em 2007, 2008. Que é o que aconteceu com o Palmeiras depois da época da Parmalat. Enfim, torcedor, ele compra um momento de exceção como realidade. E aí, quando você espera que a exceção vire realidade, você vira nada mais do que um frustrado. Porque não tem como a exceção virar realidade, senão ela não é exceção.